Olá, você, telespectador, telespectadora da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é Rodrigo Codes, ele que foi eleito na consulta acadêmica para a reitoria da UFESA, está aqui hoje no estúdio para falar um pouquinho sobre esse plano de gestão que deve ser integrado à universidade aí pelos próximos 4 anos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bênia. Olá, telespectador, telespectadora da TV Câmara. É um prazer estar aqui. Codes, que é professor da UFESA, ele é doutor em Engenharia Mecânica e de Materiais, ele é mestre em Engenharia e Ciência de Materiais pela UFC e agora reitor eleito para a gestão da UFESA pelos próximos 4 anos, Codes, eu queria que você começasse falando sobre reparação histórica, que era uma frase que você dizia muito ao longo da campanha, De fato, aconteceu sim uma reparação histórica, porque em 2020 nós fomos candidatos também a reitor, mas infelizmente vencemos, naquele momento vencemos nas 3 categorias, num contexto de 5 chapas, mas infelizmente não fomos nomeados pelo governo anterior. E aí assumiu a colega que foi a 3ª colocada no processo eleitoral. Então, em 2024, colocamos nosso nome à disposição, mais uma vez da comunidade universitária, para a gestão 2024-2028, e dessa vez vencemos mais uma vez. E claro, colocamos que foi uma reparação histórica da comunidade universitária, mas ao mesmo tempo nós apresentamos um grande plano de gestão, amplamente discutido com todos os segmentos da comunidade universitária, docentes, técnicos e discentes, e uma proposta que foi dialogada por mais de um ano, semanalmente. A gente até brinca que rodamos praticamente 4.000 quilômetros, percorrendo os 4 campi da universidade, a UFESA Angicos, a UFESA Caraúbas, a UFESA Mossoró e a UFESA Pau dos Ferros, dialogando com todos os segmentos, unidades acadêmicas, unidades administrativas, pró-reitorias, projetos, alunos, alunas, técnicos e técnicas e muitos professores. Então foi um plano que foi construído por mais de uma centena de pessoas, posso dizer, porque semanalmente a gente convidava uma pessoa de uma área distinta para colaborar, e assim foi apresentada à nossa comunidade universitária a proposta que foi mais uma vez aprovada, e a gente fica muito feliz. Acho que o momento é de agradecer a todos e todas que contribuíram. Foi uma vitória expressiva, apesar de uma campanha que foi bastante acirrada, mas muito propositiva, muito honesta. De nossa parte, fizemos com uma grande adesão ao longo de toda a campanha. Apesar da campanha ter sido curta, foram apenas 20 dias bastante intensos, mas houve também um período de pré-campanha, de muita discussão. Então, e felizmente, conseguimos aí mais uma vitória para dessa vez sermos nomeados. E aí, Codes, na campanha passada, Nildo Dias, ele não era o seu vice-reitor, Nessa ele chegou, tem um alinhamento, uma junção de ideias entre vocês dois. Como foi essa proximidade de vocês para formar essa chapa? Então, tudo com muito diálogo, É assim que a gente quer fazer a nossa gestão também. Na campanha passada, o nosso candidato a vice-reitor foi o professor Ed Carlos, que é do campus Angicos. Inclusive foi, para você ter uma ideia, o professor que ministrou a primeira aula da UFESA fora da sede, Porque o campus Angicos foi o primeiro campus fora da sede em Mossoró. E continuou na equipe, Foi uma decisão dele. Nós discutimos com uma equipe de apoiadores e apoiadoras, e Nildo Dias ele já nos apoiou no processo eleitoral anterior, e nós entendemos que dessa vez ele seria o nosso candidato a vice-reitor. É um professor com grandes ideias de ações de extensão, de pesquisa. Para você ter uma ideia, ele é pesquisador nível 1A do CNPq, que é o top pesquisador do CNPq. Nós temos apenas 2 professores nesse nível na universidade, reconhecido nacional e internacionalmente, com muitos prêmios. Então, agregou muito, em todos os setores, em todas as nossas visitas, era sempre colocado que a escolha para vice-reitor foi um excelente nome. E a gente tem, uma sintonia de ideias também. Então, essa sintonia ela foi ao longo de toda a campanha, em todos os diálogos, em todas as reuniões, a gente teve sempre uma boa sintonia, e assim vai ser também durante a nossa gestão.
E aí, juntos, vocês integraram ali a conhecida chamada Chapa das Patentes. Conta pra gente esse curioso nome, né, que vocês ganharam aí ao longo da eleição. Veja bem, Benia, quando a gente não assumiu em 2020, e aí em 2021, no início do ano, eu integrei um grupo de pesquisa, né, convidado por um professor da medicina, o Dr. Diego Ariel e a doutora Lana Lacerda. O Dr. Diego, ele é ortopedista, e aí nós dialogamos e iniciamos um grupo de pesquisa interdisciplinar. Eu sou da engenharia, né, entre engenharia e medicina, numa proposta onde, através da engenharia, nós pudéssemos, né, buscar soluções inovadoras para a área da saúde. E esse grupo de pesquisa, em fevereiro, completou 3 anos, e a gente agregou muitos pesquisadores, principalmente alunos e alunas, tanto a nível de graduação, como a nível de mestrado, em trabalhos de conclusão de curso, em iniciações científicas e também mestrado. Eu sou membro do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. E aí, felizmente, nós tivemos, né, em novembro do ano passado e em fevereiro desse ano, registradas 2 patentes através desse projeto, né? A gente pode até explicar mais especificamente a respeito desses trabalhos, né? Uma é um parafuso de interferência usado em cirurgia de ligamento cruzado anterior, né? O ligamento é rompido, a gente substitui por um tendão que é um enxerto e precisa fixar tanto no osso do fêmur como no osso da tíbia, e esse parafuso ele é no material biodegradável, bioabsorvível, e a gente tem aí um parafuso impresso em impressora 3D, ou seja, foi uma solução inovadora que nós registramos, e a gente fica muito feliz, né, de termos esse resultado até bem recentemente. E o professor Nildo, ele contribuiu no grupo de pesquisa dele com o registro, também recentemente, de 3 patentes para a universidade. A gente teve, no último ano, 2023, início de 2024, registradas as primeiras 8 patentes da Universidade Federal Rural do Semiárido. E nós participamos de 5 delas, né? Eu como coautor de 2, o professor Nildo como coautor de 3 dessas patentes. E a gente ficou conhecido pela comunidade universitária carinhosamente como a Chapa das Patentes, né? E a gente fica muito feliz por isso, que é resultado de muito trabalho pela nossa instituição, né? E de cada vez mais aproximação com a sociedade através de soluções inovadoras, né, para as demandas da sociedade. Mas a gente se considera a gente se considerou, né, porque nós não somos mais uma chapa, agora a gente é reitor e vice-reitor eleitos. Na época a gente se considerava, a gente dizia, não somente a chapa das patentes, mas a chapa da permanência, a chapa da inclusão e a chapa da inovação, que é um ponto que nós colocamos como prioridade para a nossa gestão 2024-2028. E aí, quando o senhor fala de gestão, né, vocês divulgaram amplamente 14 eixos temáticos, né? Queria que o senhor fizesse alguns destaques aqui para os nossos telespectadores, né? O que o senhor pode ressaltar do plano de gestão do Rodrigo Codes e do Nildo Dias? Isso, a gente dividiu em 14 eixos temáticos, né, e fizemos isso de forma muito planejada, ainda no mês de janeiro, para que a gente pudesse apresentar cada eixo para a comunidade universitária, através de vídeos, através de publicações, apresentado por alunos e alunas, apresentado também por nós. E aí nós temos, claro, o tripé indissociável, que são as nossas 3 atividades finalísticas, o ensino, a pesquisa e a pós-graduação e a extensão universitária, tão importante para essa aproximação com a sociedade. Mas aí nós temos outros eixos que a gente destaca, né, como a internacionalização, a inovação e o empreendedorismo, que eu vou até detalhar um pouco mais adiante. Mas nós temos a gestão e o planejamento administrativos, a política de valorização das pessoas, a sustentabilidade e ambiência. Esse é um ponto de destaque também, inclusive para o professor Nildo, que trabalha muito com as 17 ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nossas propostas são muito alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A política de cuidado com os animais, né, são um dos eixos também de destaque que a gente coloca dentro do nosso plano de gestão. E aí um destaque que eu coloco, né, a inovação e empreendedorismo, até pelo fato, né, como você colocou na chapa das patentes, é um ponto que a gente colocou um grande destaque, que a gente precisa avançar, né, e que a gente tem sempre colocado que a gente, para além do tripé indissociável ensino, pesquisa e extensão, a gente quer acrescentar aí um 4º pilar, que é o da inovação e o empreendedorismo, que perpassa
os três outros, né, as três outras atividades finalísticas, e a gente quer definitivamente implementar, né, uma proposta de universidade inovadora que se aproxima cada vez mais da sociedade com soluções inovadoras para as demandas da nossa sociedade semiárida. Eu cheguei a ver um pouquinho sobre a questão da permanência, né? E eu vi que vocês destacaram bastante as práticas esportivas que serão incluídas aí ao longo dos próximos anos, né? Isso. A questão das práticas esportivas também vai ao encontro de tudo que diz respeito à saúde mental, né? Como ações preventivas, né? Claro que tem outras ações também corretivas. No que diz respeito a práticas esportivas, esse é um ponto que a gente colocou como grande destaque, até, como você falou, em permanência. O que a gente quer deixar como marca da gestão, né? A gente sempre coloca, são muitas coisas, são 14 eixos, mas a gente destaca a permanência, né? Não só a permanência do estudante, mas a permanência também do servidor docente, do servidor técnico administrativo. A inclusão, a gente quer que a universidade cada vez mais inclusiva, que seja referência, né, para as escolas no ensino básico, por exemplo. E a inovação. E quando a gente fala em esporte, né, eu vou dar um exemplo. Eu particularmente, eu participo de ações e de políticas da qualidade de vida do servidor. Então nós temos, por exemplo, a prática da assessoria de corrida, que eu participava, né? Durante a campanha não teve como, a gente correu atrás de voto, né, e de apoio, mas é algo que pretende retornar. E o que a gente observa? A universidade é um local seguro, né, onde nós temos diversas assessorias de corrida, por exemplo, né, para dar o exemplo da corrida especificamente. Mas o que a gente observa? Nós não temos, por exemplo, uma marcação de 100 em 100 metros, nós não temos uma pista específica para ciclismo e para caminhada e corrida. Então, tudo isso a gente colocou no nosso plano de gestão, né? A gente pensa em futuramente de realizar uma outra via dentro da universidade que sai lá do Centro de Engenharias e vai até a SUFES, passando pelo prédio que vai ser o Parque Tecnológico, que ele pega paralela a Jorge Coelho de Andrade, né? Que é a via ao lado da nossa universidade no campus central aqui, no campus leste. Então, uma iluminação adequada, uma universidade que fique mais atrativa para a sociedade, mas não somente a UFESA Mossoró, porque todas as nossas propostas, tudo que nós construímos como proposta, a gente sempre pensava UFESA Mossoró, mas UFESA Angicos, UFESA Caraúbas e UFESA Paulo Ferro. Então, todas essas questões, inclusive essa questão de pista para corrida e caminhada, a gente pensa também de realizar para os 3 campos fora da sede, porque essas políticas de qualidade de vida do servidor, especificamente falando em servidor, né, elas também têm que ser aplicadas a todos os campi. A gente escuta muito, né, de professores, de técnicos dos campi, UFESA Angicos, Caraúbas e Paulo Ferro, que quando você tem uma ação dessa, interessante para o servidor, mas que vai se inscrever só em Mossoró. E é isso que a gente não quer. A gente quer ampliar e realizar todas essas ações em todos os cantos da universidade. E o senhor tocou num ponto muito importante, que eu imagino que durante a campanha o senhor deve ter ouvido, não nos deixe em segundo plano, né? Justamente essas pessoas, esses estudantes dos campi aí ao redor do Rio Grande do Norte, né? Exatamente. Então, todos os campi, toda a UFES é prioritária, né? Independente da cidade que esteja localizado o campus da nossa universidade. E a UFESA é esse grande patrimônio, né, de Mossoró, está localizado aqui na cidade e tem muitas parcerias com o município, né, Poder Executivo, Poder Legislativo, algumas instituições. Então a expectativa é que essas parcerias também sejam ampliadas aí ao longo dos próximos anos? Com certeza. A ideia é que a gente busque cada vez mais parcerias, né, não só com todos os municípios, tanto onde a universidade possui campus, como também nos arredores, né, e isso é muito importante. E aí, inclusive, quando se fala em avançar no que diz respeito à inovação e empreendedorismo, nós temos a proposta de um parque tecnológico, mas que ele precisa ser implementado, né? Tudo que diz respeito à inovação e o empreendedorismo, a gente tem o chamado ecossistema de inovação, né? Que a gente precisa avançar, né? E aí vem mundialmente conhecida a tríplice hélice, né? Que engloba governo, universidades e mercado, sociedade. Então, a gente precisa dessa articulação para avançar nesse sentido, para que a gente possa, dentro da nossa universidade, atualizar a política de inovação, para que a gente possa articular junto aos governos, em todas as esferas, né, políticas que
por exemplo, possam oferecer incentivos fiscais para que as empresas possam investir um percentual em inovação dentro da universidade. E a gente pensa que dessa forma, né, implementando efetivamente o parque tecnológico, que pode ser, no primeiro momento, virtual, em articulação com os 4 campi da universidade, que a gente possa avançar, inclusive, na política de atração de novos estudantes. Porque no pós-pandemia, Beni, veja, eu fui pró-reitor de graduação na gestão anterior, de 2016 a 2020. E a gente sempre percorreu todos os campi, discutindo políticas, né, de combate à evasão escolar, à retenção, né, ações de ensino voltadas, por exemplo, para a evasão que acontece prioritariamente no primeiro ano. Só que o cenário hoje é bem mais desafiador. Nós temos aí, no pós-pandemia, por exemplo, nós não conseguimos preencher todas as vagas da universidade. Isso é um fator que nos preocupa e que a gente pensa, né, em abrir o amplo diálogo com todos os setores da universidade. Nós temos diversos docentes que têm excelentes ideias aplicadas de forma isolada, que a gente precisa institucionalizar, de reunir todas essas pessoas, né, e dar o apoio institucional para que a gente possa, né, através dessas ações isoladas, através também de políticas de inovação que a gente pretende implementar, que temos na nossa carta proposta, que a gente possa avançar e tornar a nossa universidade cada vez mais atrativa. Tá aí, Rodrigo Codes, nesse primeiro bloco, para falar um pouquinho, né, sobre essa consulta, né, que teve como resultado aí a eleição da chapa vencedora, que integra Rodrigo Codes como reitor, Nildo Dias como vice-reitor, e a gente poder acompanhar um pouquinho, né, das expectativas aí para o plano de gestão que deve ser aplicado, efetivado aí pelos próximos 4 anos na Universidade Federal Rural do Semiárido. A gente faz uma rápida pausa agora, mas a gente volta daqui a pouco com muito mais diálogo e política. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente recebe Rodrigo Codes, reitor eleito da Universidade Federal Rural do Semiárido. A gente falava no primeiro bloco, né, sobre o processo eleitoral, né, falava também sobre o plano de gestão, mas ficou, eu acho que para o telespectador que está em casa, até para mim também, eu tenho muitas dúvidas, porque quando a gente encontra matérias, por exemplo, de jornais, a gente encontra consulta prévia, né, consulta pública, eleições. Como é que é esse processo? Explique para a gente, reitor. Bom, o processo eleitoral, né, ele consta de uma consulta prévia à comunidade universitária e depois o colégio eleitoral é o conselho universitário, que é o conselho máximo da instituição. A gente ainda vai passar por essa etapa, né? Então, na nossa universidade, existe até uma dúvida também entre consulta formal e consulta informal, né? Desde 2015, nós temos um consenso na nossa universidade, que foi aprovado no Conselho Máximo, que é o Conselho Universitário, a consulta paritária. O que significa isso? É como se fossem 3 eleições em uma, porque nós temos 3 segmentos. O segmento do servidor docente,
o segmento do servidor técnico administrativo e o segmento dos estudantes. Então, cada um dos segmentos tem o peso de 1/3 na eleição, né, na consulta. Por lei, anteriormente, como é que acontecia? O segmento docente tinha 70% do peso, né, e os outros dois segmentos 15% cada um. Então, já em 2015, a nossa universidade entendeu que a gente deveria ter a consulta paritária. Assim como é, por exemplo, nos institutos federais, isso por lei, né? Nós temos uma legislação de 1968 que ainda precisamos formar uma lista tríplice, né, para encaminhar à presidência da República. Nos institutos federais, por exemplo, desde 2008, a legislação é mais moderna e na própria legislação a indicação é de apenas um nome para reitor ou reitora e o processo eleitoral se dá com o peso de 1/3 para cada categoria. Nós recebemos, em janeiro, um ofício do Ministério da Educação colocando que se a consulta fosse formal, ela deveria ocorrer com 70% da votação com peso da categoria docente. E aí, o que é uma consulta formal? É uma consulta organizada e estabelecida pelo Conselho Universitário. A universidade entendeu que a consulta deveria ser paritária entre as 3 categorias e houve uma alteração do regimento da instituição, de forma que a nossa consulta prévia foi realizada pelas entidades, né, pelas 4 entidades de classe. Nós temos uma entidade dos discentes, que é o Diretório Central dos Estudantes, 2 entidades dos técnicos administrativos, que é o Sinteste e o Atems, e a entidade dos docentes, que é a Associação dos Docentes da UFESA, a ADUFESA. Elas realizaram a consulta, né, com um trabalho primoroso, que eu aproveito aqui para parabenizar todas as entidades pela elaboração, né, e pela realização da consulta prévia, que foi realizada de forma paritária, né, a consulta que é chamada de consulta informal, né, e foi uma consulta com ampla participação da comunidade universitária. Para você ter ideia, nós tivemos valores recordes, né? A categoria docente, em votos válidos, votou 96% da categoria docente. A categoria do servidor técnico votaram 93%. E a categoria dos estudantes foram 52% que votaram, o que também é um número recorde, né? Para você ter uma ideia, na última consulta em 2020, foram 45% dos estudantes que votaram. Em 2016, que era uma votação em papel, foram 1/3 dos estudantes que votaram. Então, foi uma grande mobilização da comunidade universitária, uma disputa acirrada, com grande mobilização. E a gente fica muito feliz da ampla participação na democracia interna da nossa instituição. Quais são os próximos passos? Agora nós precisamos formalizar a lista tríplice, que nós esperamos que seja a última vez na UFESA. Por quê? Nós temos um projeto de lei que está tramitando, né, no Congresso Nacional, em que apenas um nome será indicado para a presidência da República como reitor ou reitora, né, em uma consulta que deve ser realizada de forma paritária, assim como a nossa já foi. E essa é a nossa expectativa, para que da próxima vez a gente não tenha mais a lista tríplice. Então, o colégio eleitoral é o conselho universitário. Que o conselho universitário é formado por 70% em docentes, mas formado também por técnicos, por estudantes e também por representantes da sociedade externa. É assim que é formado e que está previsto em lei a formação do conselho máximo da instituição. A gente precisa agora, né, realizar essa votação dentro do conselho universitário, que em respeito à autonomia universitária, à democracia interna, né, o nosso nome deverá ir em primeiro lugar na lista tríplice, que deve ser nos próximos dias, né, encaminhada ao Ministério da Educação, que deverá passar também pela Casa Civil e, finalmente, a nomeação pelo Presidente da República deverá ocorrer no mês de agosto. Então, o mandato ele tem previsão para iniciar no final do mês de agosto. Então, nós temos aí aproximadamente pouco mais de 4 meses para o início do próximo mandato, da próxima gestão de 4 anos da universidade. E a expectativa é que o governo Lula, né, que tem aí um histórico de respeitar a eleição, né, o processo democrático, faça valer essa questão do eleito assumir o cargo, né? Não aconteceu, infelizmente, no governo Bolsonaro, né, que ele optou pela terceira colocada, não foi isso?
Exato. Então, isso já foi colocado pelo presidente da República, publicamente, que iria nomear o primeiro ou a primeira colocada, independente de quem seja. Também o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, já colocou em entrevistas e afirmou publicamente isso. E a nossa expectativa, então, de assumir a reitoria da universidade no final de agosto. Então, temos aí um processo de transição, a gente vai ter, né, uns dias de recesso na nossa universidade, e a nossa expectativa é que após, né, a formação da lista tríplice, após o encaminhamento da lista tríplice ao Ministério da Educação, a gente possa realizar a transição, né? E tudo que a gente quer, que a gente espera, é que a transição ocorra de forma tranquila, harmoniosa, colocando, né, como a gente colocou em lema de campanha, a UFESA em primeiro lugar. Então é a UFESA que tem que estar em primeiro lugar. Então, pela universidade, a gente espera que tenhamos aí esse processo de transição da forma mais tranquila possível, mais harmoniosa possível. E eu torço, assim como já aconteceu na UERN, né, a UERN não faz mais esse processo de forma que seja contemplada a lista tríplice, né, então tomara que a UFESA tenha essa efetivação também, né, que acabe com essa lista, porque dessa forma as instituições federais, né, não ficam sujeitas a intervenções políticas, né, interferências políticas, e isso, como a gente sabe, isso é muito prejudicial, isso também atrapalha o processo de democracia, né, que é um princípio fundamental que deve ser respeitado. Exatamente, inclusive é constitucional, né? O artigo 207 da Constituição coloca que as universidades, elas têm autonomia financeira, né? Autonomia didático-pedagógica e autonomia administrativa. Então, a gente entende que para a escolha do gestor ou da gestora, né, nós tenhamos essa autonomia, como você mesma disse, isso já ocorre mais recentemente, né, com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, não existe mais lista tríplice, é apenas um nome que é indicado. Com os institutos federais, como já citei, isso já desde final de 2008, com a legislação moderna, e a gente espera que muito brevemente nós tenhamos esse projeto de lei aprovado e que definitivamente daqui para frente nós não tenhamos mais listas tríplices. Reitor, agora pode ser que o senhor encontre um cenário desafiador, né, quando houver esse processo de transição, porque os técnicos administrativos da instituição, eles estão no momento grevista, né? E o senhor já chegou a conversar, dialogar com essa classe de alguma forma? Sim, eles estão em greve, é um movimento legítimo, né, por melhores condições de trabalho, por melhores condições salariais. Nós temos os servidores docentes que não aderiram, pelo menos por hora, inclusive pelo fato de que nós tivemos uma ampla discussão na universidade a respeito da regularização do nosso calendário acadêmico, né? E finalmente nós aprovamos e a partir do próximo ano nós teremos um calendário acadêmico regularizado. E em assembleia, na Associação dos Docentes, os docentes votaram por não aderir à greve. Os técnicos, né, apesar de estarem em greve e durante o processo de campanha eles estavam no movimento, estão ainda no movimento grevista, legítimo, né? Apesar disso, eles participaram ativamente do processo de escolha, né? Então, nós fizemos todas as nossas reuniões de forma híbrida, possibilitando a todas as pessoas participarem, sejam presencialmente, sejam de forma remota. Então, muitos dos técnicos e técnicas, apesar de estarem em greve, participaram presencialmente da campanha, né, das discussões, outros, né, de forma remota, o que é muito salutar também. E a gente, sim, tem esse grande desafio, né? A gente precisa apoiar, estar juntos dos técnicos, das técnicas, para melhores condições de trabalho, melhores condições salariais e, sobretudo, né, buscar mais códigos de vagas para o servidor técnico. A gente tem um déficit na nossa universidade, né? Nós temos bem menos servidores técnicos que servidores docentes, o que na grande maioria das instituições é o inverso, né? Então, acho que é um momento também de reivindicar tudo isso nesse movimento de greve. Apesar disso tudo, nós pretendemos realizar a transição de forma tranquila e também de forma híbrida, né, para possibilitar que todas as pessoas, independente de estarem em greve ou não, possam participar desse processo de transição que é tão importante para a nossa universidade. Agora, para a gestão, né, Rodrigo Codes e Nildo Dias, já tem os nomes ali completos ou esse processo também depende de eleição? Explique para a gente como é que funciona essa questão de instituir os cargos ali das pessoas que vão caminhar junto à sua gestão pelos próximos anos.
Ainda está tudo muito recente, né? E na universidade, alguns cargos são com eleição, né? Por exemplo, nós temos 8 centros, né? Cada centro tem o seu diretor. São 5 centros aqui na UFESA Mossoró e mais um centro em cada campus fora da sede, em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. Então são eleitos e eleitos. Nós estamos agora no processo eleitoral, por exemplo, para a UFESA Angicos e para a UFESA Caraúbas, né? Outros cargos são indicados do reitor, né? A exemplo das pró-reitorias. Nós temos 7 pró-reitorias. Cada pró-reitoria tem um pró-reitor titular e um pró-reitor adjunto. Então esses são indicados pelo reitor, assim como alguns assessores, superintendências, a Superintendência de Tecnologia da Informação, né? A Superintendência de Infraestrutura, por exemplo, a Coordenação de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão Social. Então essas pessoas serão indicadas. E nós temos, claro, pensado em alguns nomes, ainda não divulgamos nenhum nome, a gente primeiro vamos uma etapa de cada vez, né? A gente precisa primeiro formar a lista tríplice, entrar efetivamente no processo de transição e, naturalmente, né, ao longo dessa transição a gente vai divulgar esses nomes. Bacana. E para finalizar, né, eu acho que todos os estudantes, né, a comunidade como um todo, deseja que seja efetivado aí na prática, né, que é a questão da permanência, da inclusão e da inovação. E é isso que a gente deseja, né, prosperidade para a sua gestão e que ela seja efetivada realmente na prática para a melhoria da comunidade acadêmica. Isso mesmo. Muito obrigado, né, Bênia. A gente, claro, né, a gente tem colocado que a gente quer deixar como marca na nossa gestão, né, a permanência, fortalecer a permanência, a inclusão, tornar a universidade cada vez mais inclusiva e referência, e a inovação e empreendedorismo. Então são 3 pontos-chave, além de muitos outros, né, que a gente quer deixar como marca para a nossa gestão 2024-2028. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Diálogo e Política. O convite está aberto para que o senhor venha outras vezes, né, falar sobre as novidades da UFESA, falar sobre parcerias, enfim, qualquer tema que seja de relevância pública, né, que seja benfeitoria, não só para a universidade, mas para todo o município, né? Afinal de contas, a UFESA é essa potência, né? Tem essa relevância para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país, né? Então, sempre que o senhor tiver alguma novidade, pode nos procurar, né? O espaço está aberto. Eu que agradeço e fico à disposição. Então, muito obrigado, Bênia, telespectadores. Foi realmente um grande prazer estar aqui nesse espaço. Muito obrigada. E muito obrigada também a você que está aí do outro lado, né? Nosso telespectador, nossa telespectadora, que nos acompanha toda sexta-feira às 7 da noite, né? Meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Também quero reforçar aqui os nossos canais, né? 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Você pode acompanhar os nossos programas, os nossos conteúdos. E se você perder o nosso programa ao vivo, também não tem problema. É só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.